Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela manhã, o aeroporto de Chicago fervilhava de gente. Viajantes se aglomeravam entre os balcões de check-in, carregando malas e bolsas, enquanto anúncios ecoavam pelos alto-falantes. Entre eles Marcus Jefferson, um homem negro de olhar confiante, caminhava calmamente em direção ao portão de embarque. Seu terno elegante um testemunho de seu sucesso profissional. Ele carregava uma simples mala de viagem, mas a autoconfiança de alguém que sabe que o mundo não vai ditar seu lugar. Perto dali, o policial Derek Collins, acostumado a revistar passageiros com zelo excessivo e preconceitos profundamente enraizados, examinava a multidão. Ele notou Marcus e, sem pensar, ordenou que ele parasse abruptamente. "Você, senhor, vem aqui", ordenou com voz fria. Marcus parou surpreso com a agressão injustificada. "Olá, posso ajudar?", perguntou educadamente, mas o policial não estava disposto a ouvir. Collins revistou Marcus com flagrante desrespeito, olhando-o com desdém e murmurando comentários depreciativos sobre a cor de sua pele. Os transeuntes desviaram o olhar, alguns desconfortáveis, outros chocados com a cena. Marcus, acostumado a microagressões, manteve a calma, mas seu olhar escuro e penetrante denunciava uma raiva latente. O que Collins não sabia era que Marcus Jefferson não era apenas um passageiro. Ele era o dono da companhia aérea na qual estava prestes a embarcar. Um homem cujo sucesso e poder superavam em muito qualquer coisa que o policial pudesse ter imaginado. E aquele momento em que o policial pensava estar exercendo sua autoridade, logo se voltaria contra ele de uma forma espetacular. O aeroporto de Chicago fervilhava de atividade. Horários de voos piscavam nas telas, anúncios ecoavam pelos corredores e viajantes apressados cruzavam a área. Marcus Jefferson, vestido com um terno escuro, caminhava calmamente, puxando sua mala preta de rodinhas atrás de si. Seus olhos sempre atentos examinavam o salão com precisão. Ele estava acostumado a viajar, mas naquela manhã, pressentia que algo incomum o aguardava. Derek Collins, um policial conhecido por seu zelo excessivo, estava monitorando a área de segurança. Assim que avistou Marcus, um sentimento irracional de suspeita o impeliu a intervir. "Ei, você!", gritou ele, interrompendo a passagem do viajante. Marcus congelou, surpreso com o ataque verbal gratuito. "Olá, eu." Marcus começou, mas Collins o interrompeu, franzindo a testa. "Você deve se submeter a uma verificação adicional." Seu tom era autoritário, carregado de desprezo. Marcus acatou educadamente, retirando seus pertences para a revista de segurança, enquanto Collins o revistava com evidente condescendência. "Por que você está sempre atrasado, hein?", disparou ele, com um sorriso zombeteiro no rosto. Os outros passageiros desviaram o olhar, desconfortáveis com aquela humilhação pública. Marcus sentiu a raiva crescer, mas a conteve. Ele havia aprendido a nunca reagir impulsivamente. No entanto, cada palavra dita por Collins o fazia lembrar dos anos de luta contra o racismo e o preconceito. "Senhor, peço que mantenha a postura profissional", disse ele calmamente, mas o policial ignorou completamente seu comentário. Naquele exato momento, um anúncio soou: "O voo 412 para Nova York está pronto para embarque." Marcus juntou seus pertences e dirigiu-se à porta, sob o olhar triunfante de Collins, que pensou ter lhe dado uma lição. O que Collins não sabia era que Marcus Jefferson era o dono da companhia aérea. Cada comentário humilhante, cada gesto condescendente, recaía sobre o homem que literalmente controlava seu mundo. E o que ele pensava ser um simples controle estava prestes a se transformar em um pesadelo pessoal. Após o incidente no aeroporto, Marcus Jefferson não demonstrou nenhuma emoção. Ele já havia vivenciado situações semelhantes o suficiente para saber que vinganças precipitadas raramente eram eficazes. Em vez de reagir impulsivamente, decidiu elaborar um plano discreto, porém implacável. De volta ao seu escritório, Marcus revisou os arquivos da companhia aérea. Seus funcionários não sabiam nada sobre o ocorrido no aeroporto. Ele sorriu por dentro, pensando em Derek Collins, que achava que havia humilhado um mero passageiro. O que ele não sabia era que Marcus poderia literalmente mudar sua vida com uma única ação administrativa. No dia seguinte, Collins começou seu turno no aeroporto com o mesmo ar presunçoso no rosto. Pensou em Marcus e arrogantemente disse a si mesmo que tinha feito um bom trabalho. Mas o que ele não sabia era que acabará de se tornar alvo de uma operação silenciosa. Marcus contatou discretamente a segurança do aeroporto e solicitou que uma anotação sutil, porém clara, fosse adicionada ao sistema. Todas as verificações no voo 412, prioridade máxima para a equipe de segurança e inspeção reforçada.
Por trás dessa mensagem, Collins descobriria que seus hábitos seriam monitorados de perto. No dia seguinte, Collins foi designado para supervisionar um dos voos de Marcus. Ao chegar, percebeu uma mudança sutil. Seus colegas estavam estranhamente atentos às suas ações, seus gestos eram observados, cada movimento registrado. Collins começou a sentir uma pressão crescente, sem saber o porquê. Enquanto isso, Marcus observava a cena à distância impassível. Cada momento de humilhação que sofrerá no aeroporto estava se transformando em poder silencioso. Ele sabia exatamente quando e como atacar, sem jamais sujar as mãos, deixando Collins afundar cada vez mais em sua própria armadilha. Este capítulo marca o início de uma sutil reviravolta, na qual o policial arrogante gradualmente percebe que o homem que ele considerava fraco agora detém todas as rédeas do poder. A tensão aumenta e o momento decisivo se aproxima. Alguns dias depois, Derek Collins apareceu no aeroporto para uma inspeção de rotina. Ele pensou que recuperaria o controle e demonstraria sua autoridade habitual. Mas assim que cruzou a porta do terminal, uma série de eventos inesperados começou a perturbá-lo. Na tela de controle, ele notou seu nome em uma anotação: prioridade máxima para Collins, supervisão direta do proprietário do voo. Ele franziu a testa, confuso. Uma ligação tocou em seu telefone de trabalho. Era o próprio Marcus Jefferson, solicitando uma reunião imediata em seu escritório. Collins, confiante, sorriu por dentro, provavelmente um passageiro insatisfeito. Vou mostrar a ele quem manda aqui. Mas assim que entrou no escritório, a cena o paralisou. Marcus Jefferson levantou-se da cadeira, impecavelmente vestido, e estendeu a mão. Olá, Derek. Sou Marcus Jefferson, proprietário desta companhia aérea. O mundo de Collins desmoronou num instante. Todas as humilhações que infligiu a Marcus ressurgiram, mas desta vez ele percebeu que estava completamente impotente. Seus gestos autoritários, comentários racistas e arrogância estavam agora sob o olhar atento do dono. Marcus, calmo e ponderado, prosseguiu. Eu sei o que aconteceu no aeroporto. Você pensou que estava exercendo sua autoridade, mas estava diante de alguém que agora controla todo o seu ambiente de trabalho. Collins tentou protestar, justificar suas ações, mas Marcus não lhe deu chance. Com um simples toque no telefone e alguns comandos no sistema da empresa, ele mostrou a Collins gravações dos abusos que sofreu no aeroporto, capturadas por câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O policial sentiu uma onda de vergonha ao invadir. Este capítulo termina num silêncio pesado. Collins finalmente compreendeu a magnitude do seu erro. O homem que ele considerava fraco e inferior era, na verdade, quem detinha todo o poder. E Marcus, em vez de se deixar consumir pela raiva, escolheu uma estratégia discreta, mas irresistível, para fazê-lo pagar pela sua arrogância e injustiça. No dia seguinte, Derek Collins chegou ao seu posto, ainda atordoado com a revelação. Passará a noite remoendo o assunto, percebendo como seu orgulho equivocado o havia cegado. Mas Marcus Jefferson jamais tentará humilhá-lo publicamente. Em vez disso, preparará uma lição discreta, porém irrevogável. No aeroporto, Marcus realizou uma reunião com os funcionários sob o olhar atento de Collins. Hoje vamos testar o novo procedimento de segurança, anunciou Marcus. Cada movimento de Collins era observado, anotado e analisado. Seus colegas, alguns dos quais haviam testemunhado seu comportamento racista, sentiam a tensão. Finalmente, a ordem natural das coisas estava sendo restaurada. Durante a inspeção de voo, Marcus fingiu se concentrar na papelada. Mas a cada erro que Collins cometia, ele intervinha sutilmente, corrigindo-o com calma e firmeza. Cada comentário condescendente que Collins tentava inserir ricocheteava nele como um espelho. Seus gestos se tornaram desajeitados, suas palavras hesitantes. O poder que ele pensava possuir evaporou-se sob o mero controle de Marcus. O ponto alto da situação ocorreu quando um passageiro pediu ajuda a Collins para resolver um problema complicado. Collins, paralisado pelo medo e pela humilhação silenciosa, não sabia o que dizer. Marcus, com um sorriso quase imperceptível, assumiu o controle e resolveu o problema em segundos, mostrando a todos a diferença entre arrogância e competência. Ao final do dia, Collins estava sentado sozinho em um escritório vazio. Marcus entrou ainda calmo. Derek, você aprendeu algo hoje, disse ele suavemente. Poder não é nada sem respeito. Arrogância e racismo nunca te levarão a lugar nenhum. Collins não conseguiu responder. O peso de sua conduta passada e a humilhação silenciosa que acabará de sofrer o oprimiam como uma pedra. Marcus, por sua vez, saiu do escritório, deixando para trás não uma vingança cruel, mas uma lição de dignidade e justiça silenciosa, porém indelével.
Este capítulo encerra a história com uma nota de justiça poética. Marcus Jefferson, o homem humilhado, transformou sua raiva em estratégia, provando que o verdadeiro poder reside no controle, na paciência e na dignidade. Collins, por outro lado, agora tinha que enfrentar as consequências de sua arrogância e preconceito.